Quando chegam o outono e o inverno, hospitais e ambulatórios ficam lotados de pessoas com tosse, febre e dificuldade de respirar. Os pais de crianças pequenas e os responsáveis pelos idosos ficam preocupados com toda razão. Cidadania recebe a médica Marta Guidatti, alergista e pediatra. Ela vai conversar conosco sobre esse tema e esclarecer algumas dúvidas bastante frequentes. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada pelo convite. Doutora, é comum a gente ver que nesse período do ano, no começo do inverno, a temperatura baixa, as pessoas vão ficando mais em ambientes fechados, né? E isso facilita a troca de germes. É correto dizer que esse período do ano é o mais problemático para doenças pulmonares, doenças respiratórias? É correto dizer sim. Então, nós temos as estações outono e agora a gente já está indo para o inverno e a gente vai aumentar o número de infecções virais, que são gripes e resfriados, que podem complicar com infecções bacterianas, que é a pneumonia, a sinusite, a infecção do ouvido, da garganta. Então, agora a gente aumenta realmente o número de infecções respiratórias, virais e bacterianas. Bom, a gente tem um quadro aqui que dá mais ou menos ideia das dimensões, do quanto isso afeta a população brasileira e a população mundial. Durante o ano, quase a metade dos brasileiros tem algum sintoma de doença respiratória, desde aquele mais leve, um resfriado, até coisas mais complicadas, como pneumonia, por exemplo. Quase 50%, 44% dos brasileiros têm. Isso é um dado do SUS. E em termos mundiais, aí a coisa fica mais um pouco complicada, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que 650 mil pessoas morrem no mundo todos os anos de doenças respiratórias. Quais seriam aquelas que preocupam mais as pessoas, que deveriam requerer mais atenção? Então, aquelas pessoas que têm asma, então aquela pessoa que tosse, falta o ar, o peito, essa pessoa pode ter asma. Então, realmente tem que procurar um especialista em alergia ou um pneumologista. Pacientes que são os idosos e as crianças, a gente preocupa muito agora por causa dessas infecções respiratórias. Desde um resfriado que é mais leve, até uma infecção pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe. Então, principalmente nessas duas faixas etárias, que a gente tem que estar com mais atenção para essas duas faixas etárias, certo? E podem complicar com as infecções bacterianas, certo? Então, a gente tem hoje a pneumonia, a sinusite, as infecções de garganta, certo? Então, tudo isso a gente tem que dar atenção para o nosso paciente. A gente tem um outro quadro aqui, desculpe interromper, mas já interrompendo, que fala das internações por doenças respiratórias. E a gente observa uma curva. Aí exatamente acompanha, digamos assim, a faixa etária, as faixas etárias de maior fragilidade, digamos assim, do aparelho respiratório diante dessas doenças. A gente vai ver que nas crianças de 0 a 4 anos, a curva das internações é maior, bem como nas pessoas já mais próximas assim das faixas de maior idade, né? Faixa etária de 70 a 79, mais de 80 anos, quando a possibilidade de internação cresce muito mais. Exatamente. A senhora falou de questões assim, de doenças que são doenças infecciosas e as não infecciosas. Quando o paciente chega com uma criança, ou seja, um idoso também, o que preocupa mais e quais são as doenças que incidem mais, de maior incidência, sobre o que preocupam mais nesses casos? Certo. Então, nas crianças pequenas, a gente sempre tem que ver se elas têm outras comorbidades. Por exemplo, se tem uma doença do coração, uma cardiopatia, que às vezes já nasceu, né? Então, se tem, por exemplo, nessa faixa etária, a gente vai acometer da bronquiolite, que é uma preocupação muito grande agora no outono e no inverno, que podem até levar a
aumento do número de internações e até óbitos. Com que frequência a bronquiolite ocorre nas crianças pequenas? Sabe-se, por exemplo, que ela ocorre mais em crianças que tiveram um parto difícil ou alguma outra complicação na primeira fase da vida. Seria o quê? De 0 a 2 anos. Isso. Então, vai incidir mais a bronquiolite. Por quê? O pulmão da criança, o brônquio, que é um caninho, né, que vai levar até o nosso oxigênio até os pulmões, ele tem um calibre muito pequeno. Então, vou colocar, é de 0,4 milímetros. Já do adulto... Tem um modelo então, aqui, ó, é o nosso modelo. Então, esse aqui é o nosso brônquio, certo? Então, é onde a gente vai levar o ar até os nossos pulmões. Então, em criança pequena, esse calibre é muito pequeno, é de 0,4 milímetros. Já no adulto é de 0,8. Então, se um paciente, de 0 a 2 anos, principalmente, ele tem uma infecção respiratória viral, esse brônquio, ele vai diminuir de tamanho e pode levar a uma bronquiolite. Então, é aquela criança pequena. Passa muito menos ar na criança, né? Exatamente. Então, para levar esse ar até os nossos pulmões, então vai ser muito difícil. Então, com isso, nessa infecção respiratória viral, esse paciente ele pode ter mais dificuldade de respirar, a ponto até de diminuir a nossa oxigenação do sangue. Às vezes, o paciente vai apresentar, então, uma tosse, uma falta de ar, às vezes até um chiadinho no peito. E a criança chega a ficar azul, assim, com as unhas azuladas? Cianótica é o que a gente chama, que então, os passa lábios... pouco oxigênio, não é passa isso? pouco oxigênio, então a gente não tem aquela troca gasosa que vai acontecer a nível aqui do nosso pulmão. Doutor, acha que a preocupação básica... nossa também, que somos profissionais da comunicação, mas também do médico, do clínico, do pediatra, é não criar um clima para os pais que já chegam preocupados no hospital ou no ambulatório com aquela criança respirando mal. E a gente tem que também falar de como diagnosticar, é claro, e também não criar um clima de medo, de pavor. Enfim, a bronquiolite, de fato, parece que ela é uma doença grave, que exige cuidados, mas a frequência dela não é comparada com outras doenças infecciosas, que a bronquiolite ela não é exatamente uma doença causada por uma bactéria, causada por um vírus. É infecciosa porque é um vírus que detona todo esse processo, né? Exatamente. Então, o que acontece na bronquiolite? Esse nosso brônquio, né, da criança pequena, ele vai realmente diminuir, né, o calibre e vai levar menos ar para os nossos pulmões. Então, aí, com isso, a criança tem aquela dificuldade de respirar. Como é que a gente sabe que o que a criança tem é bronquiolite? Então, o diagnóstico da bronquiolite é um diagnóstico clínico, certo? Então, a gente está diante de um paciente que tem os sintomas de uma tosse, falta de ar, na ausculta pulmonar. A gente vê que tem os sibilos, que é o chiado no peito, então é o diagnóstico clínico, certo? O que diferencia a bronquiolite, no caso, da asma? Muito ótima pergunta. Porque parece que a dificuldade de respirar e a criança pequena não sabe se comunicar, né? Então, a bronquiolite é uma infecção geralmente por um vírus, que a gente chama de um vírus respiratório sincicial, que é o mais frequente. É o sincicial. Sincicial. Mas tem outros vírus, o renovírus e outros vírus também que podem ser o fator desencadeante de uma bronquiolite. Agora, se esse paciente ele está tendo mais de 3 bronquiolites no ano, ou essa bronquiolite ela teve um curso maior do que um mês, aí a gente tem um outro nome que a gente chama ou de bebê chiador ou lactente sibilante, certo? Se a gente tem um índice preditivo para esse paciente, a gente pensar se essa bronquiolite, realmente a gente vai pensar que esse paciente seja um asmático ou não, se ele começar a ter recorrência desses sibilos, desse chiado no peito, e se os pais foram asmáticos, se essa criança tem outra doença alérgica chamada dermatite atópica, se no exame de sangue a gente vê um aumento de eosinófilo, se esse paciente tem também uma rinite alérgica diagnosticada pelo médico, aí a gente pode pensar que esse paciente que está com esse quadro de chiado no peito pode ser até um diagnóstico provável de asma. Aí vamos voltar um pouquinho aqui para tentar explicar. O eosinófilo é uma das
células brancas umas do células sangue. brancas da alergia. Então, o que a gente vai pensar... Elas indicam a presença de um germe estranho no corpo, entre outras coisas. Na verdade, o eosinófilo é a principal célula da alergia. Então, se a gente está diante de um paciente que está tendo esse chiado no peito, de uma forma frequente... Aí o exame de sangue naquela série branca, na célula branca. Então, a gente viu lá o aumento de mais de 4% dessa célula, a gente pode pensar que realmente esse paciente, ele tem um índice preditivo para a gente pensar que ele possa ser asmático. Agora, em casa, o que os pais... Eu acho difícil a gente poder ter alguma medida assim, preventiva para que a criança não desenvolva a bronquiolite, que afinal de contas era um vírus eu não sei se a bronquiolite tem sempre febre. A infecção bacteriana costuma ter febre alta, né? Mas como geralmente infecção viral, que pode cursar também com febre. Febre alta de 39? Não, geralmente é uma febre baixa, certo? E aí a gente tem que acompanhar esse paciente. Se ele começar a aumentar essa temperatura, a gente já entrou com a medicação para a bronquiolite e o paciente não está melhorando, aí a gente nessa faixa etária, nas duas principais faixas etárias da criança pequena e acima de 60 anos, a gente tem que pensar nas complicações, como a pneumonia. Então, a pneumonia e a asma são mais frequentes que a bronquiolite no seu consultório ou no ambulatório, onde o médico está, vamos supor, um pediatra está no consultório e chegam 100 mães, digamos assim. Dessas 100 mães, qual a probabilidade de você ter uma bronquiolite? É menor ou maior do que um caso de asma ou pneumonia? Não, agora eu colocaria que pelo menos 30% das crianças pequenas com tosse, né, os menores de 2 anos, eu tenho que pensar num diagnóstico de bronquiolite. Então, aquelas crianças maiores, que já têm outras crises de tosse, falta de ar ou chiado, a gente tem que pensar uma possibilidade de ser asma. E eu vou colocar 10%, nós vamos pensar numa complicação que a mais frequente seria, a gente sempre tem que afastar uma pneumonia. A criança em casa geralmente tem criança pequena, tem aqueles brinquedinhos, né? Tem aqueles brinquedinhos de pelúcia, tem às vezes, muitas casas tem tapetes e tal. Que atitude devem ter os pais com relação, ou isso não tem nada a ver com o aparecimento de bronquiolite? Com alergia, com certeza, né? Exatamente. A bronquiolite, os fatores de risco mais importantes, sem dúvida nenhuma, é se a criança está na creche. Segundo, se ele tem irmãos mais velhos que estão frequentando a escola e se os pais foram fumantes, certo? Então, esses 3 fatores são bastante importantes. E para o processo alérgico, então é aquela criança que, além, né, tem a bronquiolite, mas tem já outros, né, uma comorbidade, às vezes ela tem uma rinite alérgica, às vezes até uma conjuntivite alérgica, uma dermatite atópica. A gente sempre tem que orientar o controle ambiental, que é o quê? Então, tudo que acumula poeira, provavelmente tem ali o ácaro, que é aquele bichinho que é o que vai mais causar as alergias respiratórias. Então, tapete, carpete, cortina, bichos de pelúcia, o ideal seria que nada disso, certo? Então, a casa do alérgico, ela tem que ser uma casa clean. Então, o ideal seria um piso de cerâmica. Mas isso se aplicaria a todo tipo de criança, mesmo não se sabendo da possibilidade da alergia? Porque a alergia, a asma, por exemplo, ela tem um componente genético, né? 80% da asma é alérgica. Certo? Então, a gente sempre tem que falar sobre o controle ambiental, essas recomendações. Evitar aquilo que possa despertar uma reação no organismo da criança ou do adulto também. Exatamente. E agora, já em relação às infecções, o ideal seria que a criança fosse para a creche ou para a escola acima de 4 anos de idade, que é quando o nosso sistema imunológico já está... Isso, do ponto de vista da renda familiar, é bastante comprometedor. Né? Então, assim, isso seria o ideal. Agora, realmente não pode, os pais trabalham, não tem com quem deixar. A gente sabe que essas crianças vão ter mais possibilidade de ter mais infecções respiratórias, virais e até complicando com as infecções bacterianas. Sempre tendo aquele cuidado de não preocupar demais, não gerar pânico nos pais. Mas como é que é a evolução e o tratamento de uma criança com bronquiolite? A criança chega e é feito o diagnóstico. Existe algum medicamento? A criança vai para o soro ou tem que ir para o oxigênio? Então, depende da gravidade. Então, se é um paciente
que está com todos os sintomas, mas não tem, assim, não está roxinha, então os lábios não estão roxos, a ponta dos dedos não estão roxas. Você vê, faz o exame físico, ele não tem um aumento da frequência respiratória, a gente não tem uns sinaizinhos que a gente vê aqui na musculatura, então ele não tem sinais de gravidade, esse paciente ele vai ficar em casa com a medicação. Agora, é um paciente que realmente você vê que ele está prostradinho, ele não está conseguindo comer, ele está com essa dificuldade respiratória, com a frequência respiratória alta e a saturação, que a oximetria, a gente mede a quantidade de oxigênio que tem no sangue por um aparelhinho chamado oxímetro. É a forma de saber se o tratamento está sendo efetivo ou se a criança precisa ir para ventilação. Exatamente, né? Se precisa do oxigênio. Então, ele estando menos de 92%, que é a saturação, então a gente já vai pensar que esse paciente vai ter que ser colocado no oxigênio e se estiver muito grave, às vezes tem um paciente que às vezes tem que precisar de uma internação e às vezes até cuidados mais intensivos com esse paciente. Agora, doutora, a gente sabe que que os antibióticos não têm efeito sobre vírus. A gente já vem de existe um problema aqui no Brasil histórico que talvez tenha, porque muito recentemente as farmácias deixaram de vender livremente antibióticos. Que foi ótimo. Porque isso que acontece, as crianças quando precisam, já numa idade mais avançada, aquele antibiótico já não faz mais efeito. Mas, enfim, na bronquiolite, o antibiótico não funciona. Isso também vale mesmo para quando houver outra complicação além da bronquiolite? Então, se ele complicar com uma infecção bacteriana, aí precisaria do antibiótico. Mas o antibiótico para uma bronquiolite viral, ele não vai ter efeito nenhum. E como é que é feito o tratamento? Só anti-inflamatórios, ventilação, soro? Então, oxigenar, hidratar essa criança, que às vezes eles podem perder mais líquido, então eles precisam... Aí perde apetite, não consegue... Às vezes precisa de realmente ter colocar na veia, né, medicação com glicose, que é o açúcar, né, para a criança. A criança que está prostrada não está conseguindo se alimentar. Mas, geralmente, essa criança, ela não está grave, ela vai ser tratada em casa, sob supervisão do médico, porque se ela precisar, ela tem que voltar a ser vista por esse médico novamente. Doutora, quero lhe pedir licença para chamar a atenção, inclusive, dos nossos espectadores, para algo que eu acho fundamental. Toda vez que os meios de comunicação tiverem oportunidade de levantar essa bola, que seria super interessante e, do ponto de vista de saúde pública, muito, muito importante, que é o abuso de antibióticos. Como deve ser o comportamento das pessoas, do cidadão, dos pais, diante da possibilidade de usar, porque às vezes chegam no ambulatório, eu quero dar um antibiótico, meu filho está com febre. Qual que é o comportamento padrão recomendável pelas autoridades médicas? Então, o ideal assim, o paciente começou a ter febre, mas o paciente está bem, ele está se alimentando, às vezes foi 1, 2 febres no dia, vamos ficar em casa. Tá? Vamos hidratar esse paciente, oferecer mais líquido, oferecer a dieta corretamente e deixá-lo sob supervisão. O ideal seria que eles aguardassem 48 horas. Na primeira febre, o ideal seria que não fosse de imediato procurar assistência médica, porque, às vezes, a maioria das infecções são virais, não são bacterianas. Agora, aquele paciente que realmente está sem apetite, não está conseguindo se alimentar, nem tomar líquido, está bem prostradinho, amoadinho, então, esse paciente ele precisa realmente de uma assistência médica. Então, daí a importância de levar até o pronto-socorro com o seu médico. Com relação ao abuso de antibióticos? Porque às vezes os pais, naquela afã do paciente o seu filho está com febre, ele realmente às vezes já exige um antibiótico para o médico. Então, o ideal seria que a gente fizesse essa observação por 48 horas, certo? Realmente a criança houve uma piora, a febre está mais frequente, aí sim. A gente vai para o médico ele tem que examinar adequadamente o paciente para saber se tem indicação do antibiótico. Porque, às vezes, mesmo com 48 horas de febre, o exame físico do paciente, ele não indica que precisa de uma prescrição de antibiótico. Então, o paciente tem que ser reavaliado novamente.
O ruim é que, às vezes, o médico no pronto-socorro... Aquele atendimento mais imediato, mais imediato, está vendo, não conhece o paciente, né? Por isso que eu sempre falo, meus pacientes, eu prefiro que eles retornem, eu vou examinar o paciente, se tiver indicação, vai ser prescrito um antibiótico. Agora vamos dar um salto, passar para uma outra faixa etária. Certo. A gente sabe de ler assim, em revistas genéricas que, em geral, a criança sempre reage com febre, alguma infecção, mas já nos idosos, nem sempre esse sintoma febre avisa que o idoso pode estar até com uma pneumonia. Exatamente. No idoso, realmente, a gente tem que ter uma particularidade. Esse eu não esperaria 48 horas, certo? Esse paciente, ele começou a febre, já está sem querer se alimentar, ele precisa já de procurar uma assistência médica para ser examinado. Então, a evolução do idoso, geralmente, ela é mais, pode ter uma gravidade maior. Então, o paciente acima de 60 anos... Pode não ter febre. Pode ter até uma pneumonia e não tem febre. Então, esse paciente, ele tem... Principalmente se ele tem outras comorbidades, como, por exemplo, é um paciente que tem uma bronquite crônica, que a gente chama DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Aquele paciente fumante, que às vezes precisa de ficar, às vezes, sob oxigenação mais tempo. Então, esse paciente acima de 60 anos, a gente tem que dar mais atenção ainda para esse paciente. Então, ele deixou de comer, ele está prostradinho, ele tem que ser examinado, certo? Aí, esse paciente, a gente já faria, às vezes, mais rápido um raio-x de tórax. Então, o paciente que já está com tosse, com falta de ar, tem chiado, é asmático, esse paciente, ele tem que ser visto, assim, com mais rapidez do que, às vezes, uma criança. Certo? Agora, conhecer o paciente, conhecer a pessoa que está ali diante de si e conhecer a história, como deveria ser o padrão de todo profissional de saúde, que, por um lado, ele é pressionado a atender dezenas de pessoas por dia para cumprir uma determinada, não resolutividade, mas um caderninho de tarefas que é distribuído para ele, sobretudo nos consultórios de serviço público, na saúde pública. Mas nada disso é igual, ao meu ver, ao médico pegar a pessoa, a tratar com urbanidade, tratar com atenção e auscultar, né? Que isso significa, é o termo técnico para escutar os pulmões, escutar o coração, não é isso? Padrão, né? O ideal seria que você tivesse o seu médico. Então, a criança com o seu pediatra, né? Até 18 anos, e o adulto que tivesse um clínico, que seja aquele que vai te acompanhar. Ou, por exemplo, ele tem uma doença do pulmão, então que ele tivesse, se for asma, um pneumologista, um alergista que tivesse em acompanhamento, ou se for já tiver um DPOC, outros problemas no coração, tivesse o seu cardiologista que possa te acompanhar. Porque o seu médico, ele conhece a sua história. É o que eu falo para o paciente. Eu prefiro que venha para mim para ser examinado, auscultado, do que às vezes ir para o pronto-socorro, porque no pronto-socorro o médico não te conhece, não conhece a sua história clínica. E às vezes 5, 10 minutos ele não pode saber todo da sua história. Então, o ideal seria que tivesse sempre um médico que pudesse, naquelas intercorrências, uma infecção, né, que procurasse aquele médico que está te dando assistência. Além do que a pessoa internando no hospital vai estar sujeita a uma infecção hospitalar, num lugar onde as pessoas provavelmente já tomaram vários antibióticos. Aí eu queria encerrar a nossa entrevista aqui com uma observação sua a respeito de não abusar de antibióticos. O que pode acontecer? A pessoa vai, o médico passa, a pessoa fica com um restinho, alguns comprimidos em casa, e aí tem um outro sintoma, febre ou tosse, e por conta própria vai tomar. O que pode acontecer com o uso equivocado de antibióticos? Primeira coisa, resistência bacteriana. Então, aquele antibiótico que você usaria para uma infecção de garganta, uma amidalite, uma otite, aquele paciente que teve uma febre, ele vai lá e toma 2, 3 dias de antibiótico, na próxima vez que eu precisar daquele antibiótico, não vai fazer efeito. Então, essa regulamentação, que tem que ter prescrição médica para comprar um antibiótico, foi um dos passos mais importantes para nós, para que não tivesse essa resistência dos antibióticos. Então,
é muito importante. Só se deve tomar antibiótico naqueles casos que realmente necessitam. E prescrito com a receita médica. Prescrito por um médico. Então, não pode deixar aquele guardadinho, aqueles antibióticos, e na primeira febre começar a tomar. Às vezes vai tomar, às vezes de uma maneira incorreta, e quando realmente a gente precisar daquele antibiótico, ele não vai fazer efeito. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre. Eu que agradeço. Eu conversei com a alergista e pediatra, doutora Marta Guidotti, sobre problemas respiratórios. Mande suas críticas e sugestões para nós. Pelo telefone, o contato é de graça, 0800 61 2211. Para ver de novo qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.